Boa noite a todos que assistem e acompanham o Evangelho no Lar. Vamos elevar a Deus os nossos pensamentos e a Jesus e à espiritualidade da Casa Espírita Eular Nogueira e pedir a proteção, o amparo neste momento de leitura do Evangelho para termos o equilíbrio e entrarmos em sintonia com o plano espiritual. A lição de hoje é do capítulo 7º, o que é preciso entender por ser pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espíritos, como muitas outras coisas sem compreendê-la. Por pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, conforme o mundo, geralmente têm tão alta consideração a si mesmo e a sua superioridade que veem as coisas divinas como indignas de atenção. Seus olhares, concentrados em sua pessoa, não podem elevar-se a Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo leva-os com muita frequência a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, negando mesmo a divindade. Ou se consentem em admiti-la, contestam-lhe um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a compreender tudo, não podem acreditar na possibilidade do que não compreendem. Quando se pronunciam para eles, seu julgamento é inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, todavia, porque esse esteja acima de seu alcance, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do que não podem colocar-se e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, ele só tem sorriso de desdém para tudo que não é do mundo visível e tangível. Atribuem-se muito espírito e ciência para acreditar em coisas, segundo eles, boa para as pessoas simples, tomando por pobres de espírito os que as levam a sério. No entanto, diga o que disserem, ser-lhe-á precisa entrar, como nos outros, nesse mundo invisível que ridicularizam. Lá seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem os igualar. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus entende que ninguém nele é admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo que em Deus. Em todo caso, ele coloca a humildade na classe de virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele se afastam, que nos afastam. Isto por uma razão muito natural, a de que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Então, meus irmãos, nesta lição, Jesus faz a menção à humildade do ser humano que deve ter dentro de si. E quando ele surgiu, trouxe através dos seus ensinamentos a esperança ao povo de sua época. E no Sermão da Montanha,
ressaltou as bem-aventuranças e se dirigiu não àqueles que se achavam superiores a tudo, pela vaidade e orgulho, mas sim aos simples que escolheram o caminho para atingir a perfeição, pois a humildade é uma das virtudes que mais nos aproxima de Deus. Para Jesus, os pobres de espírito são os humildes de espírito e simples de coração, que reconhecem suas imperfeições e suas fraquezas, que sabem que precisam mudar para o seu crescimento espiritual. Os que têm consciência de que tudo que possuem são uma dádiva divina e que todos devem agradecer e aprender que a maior riqueza é o amor e que os bens materiais permanecerão na terra após a morte, sem nenhuma utilidade no mundo espiritual. Que tudo o que devem cultivar junto ao amor é a humildade, sempre respeitar o próximo, ser honesto e aprimorar todas as qualidades necessárias para a evolução do espírito, para adquirir a paz e a felicidade, que é um estado da alma, pois o reino dos céus está dentro de nós, com as verdades do Espírito que substituem as verdades da terra. Agradecendo nesse momento essa lição que tanto nos chama a atenção para a nossa mudança interior, para o nosso íntimo, agradecemos a Jesus a visita e o amor e a sustentação que nos foi dada também pelos amigos espirituais durante este Evangelho e porque possamos sempre estarmos reunidos para reconhecermos e recebermos as orientações necessárias através desse livro iluminado. Que as águas sejam magnetizadas com fluidos salutares para o corpo e espírito. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre, e que assim seja.